Seja bem-vindo ao test drive da primeira fase. O que é importante você saber desde já? A primeira fase mudou muito há bastante tempo. O ensino jurídico mudou, impacta nas bancas. Então você não encontra mais uma prova dogmática. Não é mais só prova texto de lei, mas não é sobre isso que eu estou falando, não. Você vai encontrar uma prova interpretativa, uma prova que exige que você tenha aplicação da dogmática ao caso concreto, e mais do que isso, uma prova que exige com que você pense o direito para respondê-la. Então você vai usar o treinamento que você recebe dentro do curso preparatório para poder chegar na questão, se posicionar diante dela e conseguir responder. Você entende que muda o foco, a maneira de pensar um preparatório? Muda bastante. Por que isso acontece? Porque o ensino jurídico agora ele não está mais preocupado em te dar conhecimento somente. Conhecimento você pode buscar no Google, pode buscar numa série de coisas. Ele quer te capacitar, ele quer te gerar competência. E a prova do OAB, ela busca competência. Não só a prova do OAB, qualquer grande banca, até a prova do ENAD, busca competência. Você tem que buscar a resposta, uma boa parte dela na própria questão. E isso a gente trabalha dentro do preparatório. Você vai assistir algumas aulas que você já vai começar a perceber que os professores trabalham dogmática, mas também ensinam você a começar a pensar o direito. Claro, num primeiro contato com o curso, você não vai conseguir ter essa percepção plena. Fazendo o preparatório, você vai conseguir entender isso. Se você fez esse exame agora, o exame 32, você sabe que ele foi absolutamente atípico. Ele acabou tendo um índice de aprovação próximo do que todo exame tem. 27% na primeira fase, depois daquelas 5 anuladas. Imagina antes daquelas 5, gente. Mas com as 5 anuladas, acabou tendo uma aprovação muito próxima do que todo exame tem. Mas ele foi um exame atípico, ele foi um exame truncado, feito para reprovar. Mas, professor, todo exame de ordem é feito para reprovar, sobretudo na primeira fase, para poder tirar um monte de gente. É verdade. Todo exame é feito para reprovar na primeira fase. Porém, esse exame, ele foi mal feito, mal elaborado, truncado, maldosamente feito para reprovar. Então, ele não é critério. Usar esse exame agora para entender o exame de ordem não é inteligente, porque não é tendência. Agora, se você usa os exames imediatamente anteriores a esse, primeira fase, aí sim, mais ou menos uns 6 exames, aí você vai conseguir entender a lógica do exame de ordem primeira fase. O curso jurídico vai te ajudar com aulas extraordinárias que você está prestes a começar a ver, mas também com calendários de estudo. A cada semana nós entramos com um calendário novo, para que você possa adaptar ao teu tempo, a tua metodologia. Mas nós temos um modelo para que você assista às aulas, e não só aulas. Que você assista a aula, anote, revise ao final da aula, resuma, porque é importantíssimo resumir depois da revisão, com metodologias que nós vamos te explicar durante o curso. E ainda faça questões no mesmo dia. Por isso que a gente faz assim, ó. Toda aula, termina a aula, nós colocamos 2 questõezinhas para você fazer. E em várias aulas, nós também colocamos videoaulas de questões. São até carga horária que a gente excede ao que a gente promete no curso, né, tá acima, para você também, caso queira, poder assistir a correção do professor daquelas questões. É uma preparação completa. O curso, ele é modular, justamente para que você possa, ao final de cada um dos 3 módulos, você possa fazer um simulado. Vai ter uma revisão de véspera daquele simulado, com os professores revisando o módulo, e aí a revisão do simulado. E na última semana de curso, uma reta final, um grande passando a limpo, uma revisão de véspera, e aí, se Deus quiser, o simulado mais fácil, que vai ser a prova do exame de ordem. Se Deus quiser, o simulado mais fácil nosso, que é o que você vai passar nesse exame 33, deixando a tua marca de aprovado. Um curso preparatório, ele te ajuda, ele não faz por você. Precisa da tua dedicação, precisa do teu empenho e de uma série de outros elementos que nós vamos trabalhar juntos aqui. Por isso nós deixamos uma mentoria à tua disposição, e gratuita. Ela é personalizada. Você pode entrar em contato com o mentor, você tem reuniões que você marca com o mentor, e detalhe, reuniões semanais, viu?
Você pode mandar mensagem de WhatsApp para o mentor, participar de grupos de mentoria. É uma preparação completa com os melhores professores do Brasil. Afinal, quem conhece o time de professores do jurídico, estuda no jurídico. É o melhor time de professores do país, com a melhor metodologia. Você vai entender aqui a metodologia de aprofundamento focado, que vai fazer com que você dê mais importância para as disciplinas mais importantes, não só aquelas que pontuam mais, mas aquelas que vêm de forma mais tranquilas no exame de ordem, com menos artigos para se estudar e mais questões. Tá bom, vamos falar delas quais são? Constitucional, administrativo, trabalho, processo de trabalho, ética e processo civil. Essas 6 matérias aqui nós vamos dar uma pegada forte nelas. Não significa que nós não vamos trabalhar forte outras disciplinas. Vamos, claro, mas essas são as prioritárias. Eu quero te fazer um desafio. Para você sair de um ciclo, quem sabe você que já fez simulados ou exames, para você sair de um ciclo daquela história de estou fazendo 37, 89 e não avanço, você precisa trabalhar para chegar próximo de gabaritar pelo menos 2 dessas disciplinas. Simula para ver se eu estou falando alguma bobagem. Você começa a sair do problema. Quando você começa a chegar perto de gabaritar, como é que eu faço isso, professor? Estudando profundamente. Porque geralmente você não vai gabaritar, mas você pode estudar para conseguir fechar quase 100% das questões. Eles sempre fogem do jeitão da prova, fogem da tendência, cobram uma questão de exceção. Então, numa prova de constitucional de 7 questões, uma é praticamente não vou acertar. Já sabemos disso. Uma prova administrativa de 6, uma é não vai dar. Tudo bem, tudo bem. Uma não tem jeito. Mas as demais, nós podemos trabalhar para gabaritar pelo menos 2 provas. E se você gabarita 2 provas e consegue ter um desempenho mediano nas demais, acredite, você fecha 40. Essa é a estratégia do fortalecimento focado. E nós temos que trabalhar para isso, porque nós temos que trabalhar para o melhor, para o fático. Ah, professor, mas tem gente que me promete de eu poder praticamente gabaritar tudo. Aí, gente, vai de você acreditar no que você quiser acreditar. Nós aqui trabalhamos com a realidade. Então, nós vamos trabalhar com o teu tempo, com as tuas possibilidades e com a maneira que o exame de ordem é construído. Com a realidade. Nós vamos trabalhar para nossos alunos todos falarem assim, pontuei 40, 41, 42, tá maravilhoso. E é assim que a gente constrói extraordinários índices de aprovação, tanto na primeira quanto na segunda fase, é assim que nós vamos passar juntos. Então vamos lá, vamos assistir agora Direito Constitucional com o professor Antônio Kozikoski. Um grande abraço. Meu nome é Antônio Kozikoski. A gente tem 16 aulas para entender o direito constitucional. E pulando toda aquela mensagem inicial de preparação, é entender mesmo, né? Você tem que saber falar daquilo ali, porque não é mais uma prova de memorização, não é uma prova que exige apenas e tão somente ela. Você precisa aplicar. Então a gente vai tentar aqui pensar criticamente o direito constitucional. É evidente que a gente tem uma carga horária e dentro dessa carga horária eu vou trazer os principais pontos de maneira verticalizada, focando no histórico da prova. Muito provavelmente, já lhes digo, lá na primeira fase, das 7 questões, talvez caia uma que você assim não saiba do que estão falando. Caiu uma assim nesse exame, né? Caiu uma questão que falava sobre o Banco Central emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional. Eu faço prova, eu dou aula em faculdade assim há mais de 10 anos, e eu sei como fazer prova. Eu nunca fiz isso, Fabíola foi minha aluna, a Fabíola sabe. Né? Agora, tem gente que fala assim, eu vou derrubar, cara, eu sei, eu quero derrubar. Eu vou naquele artigo que ninguém leu, e eu assim, eu aposto um dedo meu. Ninguém nunca deu num curso preparatório uma aula sobre Banco Central. Foi o que a banca fez. Né? Pode acontecer? Pode, é uma chance boa disso acontecer. Mas junta 6 de constitucional, de um saldo que a gente vai estudar. Mais ética do Martim, né, que dá ali também 7, 8 questões na prova. Pega mais a Pavelski aí com trabalho e processo de trabalho, está falando em 4 matérias em 25 questões. Que, poxa vida, é 2/3 praticamente do que você precisa. Tá? Estudem a coisa de forma responsável, blá, 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 todo mundo já entendeu, quero pular essa etapa e começar direto aqui com o direito constitucional. A gente não vai analisar o direito constitucional tal qual ele se apresenta na Constituição. Né? Não vou pegar artigo 1º, 2º, 3º, 4º, porque tem coisa que nem cai. Agora, eu vou fazer uma análise
daquilo que continua tendo probabilidade de cair, que é a responsabilidade do presidente da República. No exame passado eu falei, você pode ter certeza que vai cair uma questão de responsabilidade do presidente da República. E dito e feito, caiu. Por que cabe? Porque eu sou mágico? Não sou mágico, só que acompanhando a prova há um bom tempo, a gente percebe que aquilo que está no mundo está na prova. E a gente só tem falado de presidente da República. Eu falei na revisão de véspera, vai cair CPI. Caiu uma questão de CPI. Então vamos pegar esses tópicos para começar aqui, e a gente tem a felicidade de serem tópicos bem interessantes. Então, primeiro assunto para a gente estudar é o assunto poder executivo. Poder executivo. Até antes da responsabilidade, eu só quero fazer uma análise aqui de um tema bem fácil, bem simples, até vai permitir que vocês comecem a entender a letra, que não ajuda muito, que é a parte de substituição e sucessão do presidente. Assim, você pega no universo aqui mais recente, 5, 6 exames, não tem caído muito. Mas pega para trás, caiu um monte. E o que caiu, ele vai voltar. A prova ela é intermitente, ela vai e ela volta. E em termos de presidente da República, poder executivo, né? Eu já quero começar aqui com um assunto muito legal, que é a substituição e sucessão do presidente da República. Começando pela substituição. O negócio é o seguinte, o presidente da República ele foi eleito para um mandato de 4 anos, com uma possibilidade de reeleição, a gente vai estudar isso mais tarde. Só que, inevitavelmente, um dia ele vai faltar. Foi viajar, ficou doente, aconteceu alguma coisa. Aí tem que ter alguém que o substitua. E aí a gente começa a falar da substituição do presidente da República, que é algo temporário. Claro, temporário. Tenta associar, para você que gosta de futebol aí, com o jogo de futebol, você substitui um jogador, o titular, mas num determinado momento ele vai voltar. A substituição é temporária. A Constituição ela elenca uma ordem de substituição, e é uma ordem bem tranquila, já caiu várias vezes. Essa ordem é a seguinte: o cargo é do presidente da República. Se, contudo, ele não pode assumir, se ele não pode exercer, quem vai, obviamente, exercer é o vice-presidente. Então, Bolsonaro hoje vai viajar. Quem vai assumir para governar o Brasil, temporariamente, naturalmente, é o vice-presidente Mourão. Só que pode dar alguma coisa dele não estar lá. E aí entram possivelmente 2 pessoas, que é onde a prova vai explorar com maior probabilidade. Se o vice-presidente não está lá, quem é que entra? Presidente da Câmara de Deputados. Olhando para o perfil da prova, uma prova que vai trazer um probleminha para você resolver ali, a gente já falou um pouco sobre isso, a grande probabilidade é a prova perguntar: depois do vice vem o presidente do Senado. Não, não é. Depois do vice vem o presidente da Câmara. Por que é o presidente da Câmara? Tem uma explicação. A Câmara é formada por representantes do povo, ao passo que o Senado é formado por representantes dos estados. Então é óbvio que numa opção constituinte, colocamos o presidente da Câmara antes, porque eu estou falando de uma casa formada por representantes do povo. E se lá na hora da prova der uma dúvida, né, pelo menos lembre que ser de Câmara vem antes dessa de Senado. Presidente da Câmara, depois o presidente do Senado. E se nenhum deles pode, aí quem entra é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Essa é a ordem de substituição. Algo que é temporário. O presidente voltou, desface tudo isso, e o presidente volta a governar. Tá legal? Cuidado de novo com isso aqui. A gente está falando de novo em impeachment. Se isso for adiante, inevitavelmente a gente vai esbarrar numa substituição que é diferente da sucessão. A gente já chega lá. Algo que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte. Todo mundo que está aqui no quadro é brasileiro nato. Mais tarde também vocês vão estudar isso. Brasileiros natos. A prova já fez pergunta, especialmente de novo nesses 2 do meio. Porque assim, o cargo privativo de brasileiro nato, aqui no meio, é o cargo de presidente da Câmara e de presidente do Senado, não de deputado ou de senador. A prova ela já trabalhou essa noção mais de uma vez. Assim, uma menina naturalizada pode ser deputada? Pode. Pode ser senadora? Pode.
pode assumir a presidência da casa? De jeito nenhum. Por quê? Porque a presidência da casa é reservada para brasileiros e brasileiras natas. Já que eu estou falando de alguém que vai assumir, ainda que momentaneamente, o cargo de presidente da República. Então, isso aqui é um tema fácil. E não achem assim que também na prova, apesar de tudo que a gente já conversou, só cai, meu Deus do céu, assuntos aleatórios que eu não estudei. Não, cai coisa simples. Só que, obviamente, vai cair coisa simples. Não assim. Ah, quem é o substituto depois do presidente da Câmara? Não é isso. Eles vão trazer um probleminha e você vai ter que saber ler aquilo ali. Por isso é importante responder as questões em complementação à aula. E atenção, questão, isso aqui é importante deixar claro. Questão que vocês vão estudar depois, elas servem para duas coisas. Primeiro, relembrar aquilo que você já estudou. E segundo, aprofundar naquilo que você não viu. A gente acha que, ai meu Deus do céu, eu respondi uma questão e eu errei a questão, eu não vou passar. Não é bem assim. Você pode fazer da questão um momento para rever algo e ao mesmo tempo um momento para verticalizar, aprofundar. Isso aqui é a substituição do presidente da República. Isso aqui é algo temporário. Isso aqui, contudo, não se confunde mesmo com a sucessão. E aí vem o segundo ponto, que é a sucessão. E é evidente, tá? Eu não falei isso, mas está muito claro que se vocês tiverem alguma pergunta, levanta a mão e na hora pergunta, né? Isso aqui não leva dúvida para casa. Não leva dúvida para casa. A sucessão é diferente. Por quê? Porque a sucessão é definitiva. E eu tô para te dizer que vai cair uma questão de sucessão nos 2 últimos anos do mandato, que é onde a prova sempre cobrou e é onde a gente está agora. Então, a sucessão é algo definitivo, é algo para se o presidente morre, se o presidente é impedido. E percebam uma coisa, não tem problema quando um ou outro morre. Não tem nenhum problema. O problema acontece quando os dois morrem, quando os dois são impedidos. Aí vocês vão ter que saber aplicar a Constituição. Porque se acontece algo só com um, a coisa se resolve naturalmente. Tipo, Bolsonaro e Mourão. Bolsonaro morre, o que acontece? O Mourão assume. Para isso, é vice. Vice serve para isso. Bolsonaro e Mourão. Mourão morre, o que acontece? Nada, exatamente, nada. Bolsonaro vai dar uma tuitada lá e não acontece nada. Nada. Não tem uma regra constitucional que imponha alguma ação para corrigir essa situação. Como eu disse, quando um ou outro morre, acontece. A coisa se resolve naturalmente. Agora, a situação vem diante da dupla vacância. Aí vocês têm que cuidar. Dupla vacância. Os dois morrem. Os dois são impedidos. E aí? O que acontece? Bom, aí depende. A Constituição vai falar o seguinte, ó. Se essa dupla vacância acontece nos 2 primeiros anos do mandato, a solução é uma. Se, contudo, ela acontece nos 2 últimos anos do mandato, a solução é outra. Vamos pensar. Se morreram os 2, se os 2 foram impedidos, se os 2 renunciaram nos 2 últimos anos do mandato, a Constituição vai falar para a gente fazer novas eleições diretas. Novas eleições diretas. O povo vai para a urna escolher quem é o próximo presidente e quem é o próximo vice-presidente. Isso nos 2 primeiros anos do mandato. Tá? A gente vai de novo, toda aquela muvuca, urna eleitoral para cá, para lá, a gente vai lá no colégio, aperta o negócio e vai embora. Só que aí assim, ó, quem entrar aqui não vai entrar para um mandato de 4 anos. Não vai. Quem entrar aqui vai simplesmente completar o mandato originário. Por quê? Porque senão as eleições vão desparcerar. Vocês sabem que a eleição de presidente acontece junto com a eleição de governador. E ela sempre acontece em outubro do último ano. Então, se, por exemplo, morre o presidente e o vice com 15 meses, eu vou fazer uma eleição e dá 4 anos, aí a eleição do cara não vai fechar. Então, quem entrar aqui, entra para simplesmente completar
o mandato originário. Eu vou colocar aqui que o mandato é a diferença. Tá? E aí, duas questões da prova, vocês vão notar estudando, elas já perguntaram o prazo, mas o prazo eu não vou responder ainda. O prazo eu quero primeiro trabalhar aqui e depois eu te mostro como a prova cobra. Hoje morreu o Bolsonaro, o que acontece? Mourão assume. Morreu o Mourão também, o que vai fazer isso aqui? Não, a gente não vai fazer isso aqui hoje. Por quê? Porque nós já estamos nos 2 últimos anos do mandato. Tem eleição no que vem, acabou. Entende? Ou reelegeu, enfim, sabe Deus. A gente já está aqui. Então, se hoje dá dupla vacância, a gente vai aplicar as regras que vêm aqui agora. A Constituição fala que, neste caso, devemos fazer novas eleições no Congresso Nacional, ou seja, novas eleições indiretas. Cara, mas eu aprendi a vida inteira que no Brasil o voto é direto. É verdade, a gente vai estudar isso na emenda. Só que tem uma exceção. E é uma exceção que pega justamente o presidente e o vice. De modo que se hoje morre o Bolsonaro e o Mourão, a gente não vai para a urna escolher. Quem vai escolher quem será o próximo presidente é o Congresso Nacional. Presidente e vice, que vai assumir por um mandato equivalente à diferença, de novo, meses. E obviamente, pessoal, vejam só, fazendo uma conexão com o que a gente já tinha visto. Enquanto se processa aquela eleição, quem vai estar governando o Brasil? Olha, é daqui para baixo, né? Pelo menos. É o presidente da Câmara. Ah, mas o presidente da Câmara foi viajar. Presidente do Senado. Ah, mas não pode. É presidente do Supremo. Ah, mas também não dá. Não, mas aí alguém tem que dar. Alguém tem que fazer o governo. Alguém tem que estar governando. Às vezes o governante já é ruim, imagina sem. Entenderam isso aqui? É isso que para mim vai cair. Isso aqui, ó, nessa prova, eu já quero botar um asterisco aqui, porque isso aqui tem uma alta probabilidade. Por quê? De novo, isso aqui já caiu umas 2 vezes, e a gente está justamente neste momento, vivendo este momento, num contexto onde está todo mundo olhando para o presidente da República. Alguns bem, outros mal, natural, mas está todo mundo olhando, assim como a gente olha, o examinador também olha. Tá? Perguntinha, e eu vou explicar isso melhor em outro momento. Quem é que pode ser eleito aqui? Então, a Constituição ela fala assim, ó, novas eleições pelo Congresso na forma da lei. Acontece que dele é a lei. Não tem lei. Não criaram a lei. Então olha que pepino, cara. Se hoje morre o presidente e o vice, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Eu sei que, putz, cara, morreu o cara. O presidente da Câmara vai assumir momentaneamente. E aí o que vão fazer? Vão fazer as coisas como elas são feitas no Brasil. Vão criar uma lei rápida de qualquer jeito para dizer quem pode ser elegido e vão eleger qualquer um. Só que vocês notaram que tem um vazio aqui então, porque a lei não foi criada. E esse conceito eu já quero que vocês deixem guardado aí no inconsciente de vocês, que é o conceito de omissão inconstitucional. Aqui a gente tem um exemplo claro de omissão inconstitucional. O que é isso? A Constituição mandou fazer a lei, só que deram de ombro e não fizeram a lei. E essa omissão inconstitucional, lá no momento oportuno, a gente vai ver, pode ser desafiada por mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Não se preocupe com isso agora, só deixa registrado que tem uma coisa chamada omissão, que acontece quando a Constituição manda criar a lei e não fazem. Aí, prazo. Mas isso aqui, ó, o examinador ele tem que entregar a questão amanhã. Ele está desesperado, ele não sabe muito bem o que fazer, ele vai cobrar aquilo que é visual, que é moleza, para ele extrair da Constituição e cobrar. Tem 2 prazos. Tem 2 prazos aqui. Tem um prazo de 90 e um prazo de 30. O que o examinador se envergonha faz? Ele troca. Ele inverte. E acho que vocês conseguem concluir aqui. Qual prazo é maior? Aonde que vocês colocariam 90? A ou B? A, mas toda a vida, né? Porque aqui eu estou falando de uma eleição direta, que envolve 150 milhões de eleitores. Vai ter que mandar urna eletrônica para tudo que é cidade. Isso aqui, isso que dá para fazer hoje no Congresso. É só mudar o placar, programar o placar e fazer um botãozinho ali para cada um votar. Então ali é 90 dias, aqui é 30. O que a prova faz? Ela troca. Ela não muda o número em si.
ela inverte o número, entende? Coloca 30 lá e 90 cá. E vocês já entenderam que o prazo maior tem que ser naturalmente naquela eleição, onde há mais pessoas. Pois bem, este daqui é o modelo de sucessão presidencial e ali de substituição. E grande parte disso vai condicionar o modo de exercício do executivo estadual. Isso pode cair numa prova. E basicamente o jogo é o mesmo. Olhando para o Paraná, né, e essa é uma regra que em certa medida vai para todos os estados, governador não pode entrar, é o vice. O vice-governador também não pode, é presidente da Assembleia Legislativa, que é o equivalente. Concordam? Assembleia Legislativa é o legislativo estadual. Aí depois vem presidente de TJ. Então, também se habituem a isso, né? Eu vou estudar hoje em casa, governador e prefeito. Olhando para o histórico da prova e partindo do pressuposto de simetria, não é necessário. Você tem que entender o modelo presidencial. E aí maquinar aquilo e na hora da prova matar. Beleza? Simples para a gente começar. Pergunta. Alguma dúvida? Legal. Beleza. Se tiverem, ergue a mão aí e fala. Bom. Maravilha. Agora, a gente pode começar a falar do seguinte. Responsabilidade do presidente da República. Daqui até o dia da tua prova é só o que vai estar em noticiário. E estando no noticiário, cara, o examinador, ele é uma pessoa normal, que tem Twitter, que tem Instagram, igual a gente. E ele vai ver aquilo ali, e ele vai se sentir tentado. Mas caiu no passado, não vai cair nesse. Eu vou saber, não sou eu que faço a prova. Em várias edições, já caíram questões sobre o mesmo tema, encadeadas. Controle de constitucionalidade, é regra, às vezes cair encadeadinha. Então a gente vai estudar aqui agora a responsabilidade do presidente da República. E a ideia é a seguinte. Presidente, ele pode praticar 2 tipos de crime. Primeiro, crime comum, depois, crime de responsabilidade. A gente vai falar dele depois. Então, primeiro, crimes comuns. Crimes comuns. O que é o crime comum? O crime comum é aquele que está na legislação especial, no Código Penal, coisa arada aí que vocês estudam de direito penal. Matar, roubar, estelionato, isso daí. Tá? Uma pessoa normal, qualquer um pode praticar, o presidente também pode. Só que quando o presidente pratica, e aí vem o ponto, ele tem prerrogativas. Ele tem algumas imunidades. São 2 imunidades. Uma já caiu e outra caiu na prova passada. As 2 já caíram, então. Tem prerrogativas. Quais são as prerrogativas do presidente da República no crime comum? Na verdade, assim, até se você for contar, tem mais prerrogativas, mas as outras eu quero trabalhar num momento depois, de julgamento, análise do processo. Aqui eu quero trabalhar o artigo 86, parágrafo 3º, que caiu na prova passada. O 86, parágrafo 3º, ele fala assim, ó, prisão do presidente. Na verdade, o que caiu na prova passada foi 86, parágrafo 4º, desculpa. A prisão do presidente da República. Só pode a prisão do presidente da República ser feita numa única possibilidade. Qual que é a única possibilidade que prende o presidente da República? Sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória. Tem que estar transitada em julgado, embora o artigo 86, parágrafo 3º não fale. Ele não fala, mas a gente lê a Constituição, enfim, toda em conjunto, né, e por aí vai. Beleza, eu já sei. A única hipótese de prisão do presidente é esta: sentença penal condenatória. Só que, de novo, a prova, ela vai ficar te tentando. Ela vai chegar assim lá no dia e vai falar: o presidente foi pego em flagrante delito. Pode prender? Não pode. Mas aí faz o que com o presidente? Faz nada. Ele vai embora. Mas aí vem a prova e fala assim: não, mas sabe o que é? O presidente foi pego em flagrante delito de crime inafiançável. Pode prender? Não. Mas ele estava torturando o cara, arrancando a unha com alicate. O que faz? Nada. Ele vai embora. Não pode prender. A única hipótese de prisão de presidente
é sentença penal condenatória. Bolsonaro hoje pode surtar, espancar alguém, não pode prender. Não pode prender. Ai, mas Antônio, é presidente, goste ou não, seja quem for, isso valeu para os passados, valerá para os futuros. É presidente, é chefe de Estado, não dá para sair prendendo. Tem gente que critica isso com razão, mas que seja, é o que tem para hoje. Prisão de presidente é apenas em sentença penal condenatória. Só. Agora, o que caiu na prova passada, e já tinha caído também no outro passado, no outro exame passado, é o seguinte, ó. Artigo 86, parágrafo 4º. Esse é muito legal. Na vigência do mandato, o presidente da República não responde por atos estranhos à função. Isso aqui vamos ter que discutir. Olha, eu não ficaria surpreso se caísse de novo. Na vigência do mandato, o presidente não responde por atos estranhos à função. O que isso significa? Se o presidente, na vigência do mandato, pratica um crime que não tem nada a ver com a função presidencial, ele não responde agora. Ele responde quando? Depois, caiu na prova passada. Aconteceu na prova passada. O presidente chegou em casa, tretou lá com o primo, brigou, bateu no primo, não lembro, Paulo, que Pedro, sei lá, enfiou uma porrada com o parente. E aí queria saber a prova. Ele vai responder por aquele crime? Não. Agora não. Ele vai responder depois. Tá? E depois também, depois eu vou fazer esse ajuste fino com vocês. Depois, ele vai responder no Supremo Tribunal Federal? Claro que não, vai responder no juízo comum. Não é mais presidente. O foro privilegiado é para função. Se ele não é mais presidente, acabou. Ele vai responder perante a justiça comum, igual eu, igual você. Foi isso que caiu na prova. E por que eu disse que eu não me surpreenderia se isso aqui caísse de novo? Vocês viram uma notícia, e eu vou ter que dar notícia de momento político, né? Entendam que é por um propósito constitucional. Vocês viram uma notícia falando do Bolsonaro, que caiu hoje num depoimento da cunhada, ex-cunhada, de rachadinha, né? Impeachment. Olha, impeachment não dá, né? Porque era de uma época em que ele não era presidente. Então vamos processar agora. Não pode. Foi um fato pretérito. Então aquilo ali, obviamente, pode evoluir para uma diluição da base política, de aliado, blá, 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 mas responsabilidade não dá. Aí estava falando, o PGR tem que denunciar. O PGR pode denunciar, o Supremo Tribunal Federal vai falar, desculpa, não dá para processar. E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal estará certo. Gostando ou não, é a Constituição, é o que tem para hoje. Entende? A prova já tinha cobrado também no outro momento. A prova já tinha cobrado assim, ó. O presidente chegou em casa e numa briga de herança, encheu o cunhado de porrada, o primo de porrada. Isso tem a ver com a função? Não. Então ele responde quando? Depois. Agora, chega lá alguém e grava o presidente, né, pedindo uma propina, alguma coisa, fala, eu faço uma medida provisória aí para você, né, dinheiro, papapá. Isso, sem prejuízo de um crime de responsabilidade, poderia ser enquadrado num estelionato. Né? Vou te extorquir de alguma maneira. Se pegaram ele num crime comum relacionado à função, aí ele responde na hora. Aí vai responder agora, desde que presentes os requisitos autorizadores. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui. E olha, muito cuidado mesmo, porque aqui tem um ponto que eu quero aprofundar. Eu falei para vocês agora há pouco que vocês têm que estudar presidente da República, ponto. Não precisa estudar governador, não precisa estudar prefeito. Por quê? Porque aquele modo de organização do Executivo Federal vai para o Executivo Estadual e Municipal. De modo que se eu conheço o presidente, eu conheço o governador. Só que, e eu estou esperando essa questão na prova faz tempo, anotem que essas duas prerrogativas são exclusivas de presidente. A prova vai te perguntar um dia, ou vai perguntar um dia, se isso aqui se aplica para governador e não aplica. Não aplica. Aquelas duas disposições ali são para chefe de Estado. Chefe de Estado, não para chefe necessariamente e apenas de governo. Então, vem lá a prova. O governador do estado Alfa praticou um crime, né, ou foi pego em flagrante, e aí ele te consultou para saber se ele poderia ser preso ou não. Claro que pode. Governador, prende.
Emissa posse do artigo 86. Isso é para presidente da República. Isso aqui é para presidente. Isso aqui não se aplica para governador. Pode ter certeza que isso aí vai um dia render uma questãozinha, tá? Tem mais prerrogativas? Tem, mas elas são procedimentais. Aí eu prefiro trabalhar num outro momento. Quero trabalhar agora a parte de crime de responsabilidade, que é onde a coisa está, para muitos aí, fervendo, né? Crime de responsabilidade. Impeachment. Impeachment. A gente teve um impeachment em 2016. Está se falando no impeachment agora. A gente já teve impeachment em 92, com o Collor. 94, não me lembro agora o ano. E é fato que numa Constituição aí de 30 anos, a gente teve 2 presidentes impedidos e há uma chance real de um terceiro também o ser. Você acha que a banca não tende a cobrar isso? Claro que tende. É o melhor professor de direito constitucional do país, sem dúvida nenhuma, grande Antônio Kozikoski. Se você já se sentir preparado para iniciar um preparatório, te esperamos no cursojurídico.com, com mentoria pronta, calendários prontos, para a gente começar uma preparação fortíssima para esse 33. É aprovação, gente? Um abraço.